no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, já ergueu uma nova bandeira na tentativa de equilibrar as contas das prefeituras. Agora, o movimento da entidade é para o Senado avançar com uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que estabelece regras para a renegociação das dívidas dos municípios com a Previdência Social. Quem chega agora com essas informações é o repórter Carlos Alberto. De olho na decisão do presidente Lula sobre a desoneração da folha salarial, as lideranças municipalistas já abriram uma nova frente no Congresso Nacional na busca de medidas que garantam a recuperação das finanças das prefeituras. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, está em campo, pedindo apoio aos gestores para que se mobilizem com os senadores para a apresentação da PEC, proposta de emenda à Constituição que cria regras para um novo parcelamento das dívidas com a Previdência Social. O texto da PEC, articulado pela CNM, foi apresentado pelo senador Jader Barbalho, do MDB, e abrange normas que beneficiam 3.442 municípios do regime geral de Previdência Social. Das 184 prefeituras do Ceará, mais de 120 pertencem ao regime geral de Previdência Social, enquanto as demais possuem regime próprio de Previdência Social. Segundo a CNM, a dívida previdenciária dos municípios chega a 190 bilhões e 200 milhões de reais. Somente nos últimos 4 meses de 2022, de acordo ainda com a entidade municipalista, a dívida subiu 1 bilhão e 509 milhões de reais. A PEC trata também da redefinição de prazo para o pagamento de precatórios, que pela proposta deve se limitar a 1% da receita líquida corrente. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Essa é a mais nova mobilização dos prefeitos em todo o Brasil. O Carlos Alberto nos traz esse número sobre a dívida dos municípios com a Previdência Social. Números mais atualizados já apontam que essa dívida é superior aos 200 bilhões de reais. Os prefeitos querem uma folga no caixa. Ao longo de 2023, as queixas atingem quase a totalidade dos prefeitos das 5.568 cidades do Brasil. Aqui mesmo no Ceará, entre os gestores municipais, há um sentimento de que se não houver um socorro por parte do Congresso Nacional e do governo federal, há dificuldade para a manutenção de serviços. Neste ano, os prefeitos já conquistaram importantes avanços nessas articulações com o Congresso Nacional e estão de olhos voltados para a data de 23 de novembro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva definirá o rumo de um projeto de lei aprovado pela Câmara, pelo Senado, que estabelece a desoneração, a prorrogação da desoneração da folha salarial para empresas de 17 setores da economia. E nesse projeto está inserido um artigo que beneficia os municípios com até 162 mil habitantes. Essas prefeituras seriam contempladas com a redução da alíquota do INSS de 20% para 8%, o que pode significar 8 a 10 bilhões de reais a menos de recolhimento pelos municípios para a Previdência Social. Simultânea a essa expectativa que marca a agenda dos prefeitos, as lideranças municipalistas, por meio da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, já deflagrou essa nova mobilização para os prefeitos pressionarem os senadores a apresentarem essa proposta de emenda à Constituição, PEC, no sentido dos municípios terem um novo prazo para renegociar as dívidas com a Previdência Social. A renegociação significa um prazo mais elástico e prestações menores para que os municípios, os gestores municipais, tenham esse fôlego na agenda financeira. Jornalista Luzenor de Oliveira, e os prefeitos cobrando aí essas medidas para maior equilíbrio das finanças nos municípios, mas nesse caso da Previdência Social, a conta não pode ficar mais cara para o INSS, Luzenor? Claro, Marcos Furlan, se o INSS, se a Previdência Social abre mão desse recolhimento, dessa arrecadação que hoje obrigatoriamente é paga pelas prefeituras,
tanto do ponto de vista da contrapartida sobre a folha salarial, quanto da renegociação das dívidas, porque tem um detalhe, a exemplo do cidadão comum, da empresa que tem cadastro negativado quando deixa de honrar os seus compromissos, ou seja, quando tem débito em aberto, as prefeituras também entram num sistema de inadimplência que as impedem de receber recursos do governo federal ou dos governos estaduais, nesse caso especificamente da União, quando essas prefeituras aparecem no cadastro de inadimplência. E quando essa inadimplência acaba sendo maior, a União vai lá e confisca o dinheiro dos cofres das prefeituras para o pagamento de dívidas, principalmente nesse caso da Previdência Social. Então, essa é uma conta, claro, que vai sair mais cara para a Previdência Social. Mas como você, ouvinte, internauta, você, Marcos Furlan, acompanha o dia a dia da política, sempre tem aquele malabarismo, a negociação, a vulnerabilidade ou os canais para negociação de determinados projetos que deixam a conta pendurada em um armador, que deixam a conta para alguém pagar. E nesse cenário ao qual nós nos referimos, a Previdência Social, a conta fica mais amarga para o INSS, principalmente no momento em que os especialistas da área da Previdência Social já vislumbram, já desenham um cenário de que no futuro nós teremos uma nova reforma previdenciária em função dos gastos que são cada vez mais crescentes da Previdência Social e com um conjunto de contribuintes que não recolhe o suficiente para equilibrar essas contas da Previdência Social. Claro, a culpa aqui não tem nada a ver com o contribuinte que está lá pagando a conta e quer no futuro receber sua aposentadoria e antes deste futuro, aqui no presente, ter também direito ao recebimento de auxílios e outros benefícios proporcionados pelo INSS a quem recolhe mensalmente aquela contribuição para a Previdência Social. Então, é uma conta, Marcos Furlan, que precisa sim de mais equilíbrio, mas os prefeitos pressionam e até mesmo para barganhar outros benefícios para os municípios vão em cima dessa conta da área da Previdência Social.